Fala galera, seja muito bem-vindo ao canal. Meu nome é Diego Neves, sou contador de negócios digitais e nesse vídeo aqui nós vamos falar sobre os famosos 2,28% de impostos na venda de infoprodutos, mais especificamente de e-book. Para falar sobre esse tema, eu preparei aqui um material, um slide, para ficar mais fácil, ficar mais didático. Não é um assunto simples, mas vale a pena a gente verificar o que a legislação diz a esse respeito, porque eu tenho visto aí nas redes sociais, tem muita gente compartilhando desinformação. Infelizmente, alguns colegas advogados, alguns colegas contadores estão divulgando como se fosse uma estratégia de fácil aplicação e não é. Exige muita coisa por trás ali para você diminuir a sua alíquota com segurança jurídica, tá bom? Então eu vou compartilhar aqui esse material, você vai passar a enxergar a minha tela agora e a gente vai conversando sobre esse conteúdo, tá bom? Antes de entrar aqui propriamente no conteúdo, eu queria fazer um convite para que você utilize o campo dos comentários para discordar de alguma coisa que esteja sendo falado aqui no vídeo, para colaborar com algum material adicional, mas que você faça isso com muito respeito, tá? Se nós trouxermos esses assuntos com bastante respeito no campo dos comentários, vai ser enriquecedor para todos, tanto para nós que vamos estar participando desse diálogo, como para quem vai ler depois esses comentários, porque, como eu já disse anteriormente, existe muito disse-me-disse sobre esse assunto, e o pessoal tá fazendo besteira, gente. Tem muita gente divulgando besteira na internet. Então, eu preparei esse material aqui com o máximo de carinho, de estudo. Eu não peguei uma IA e produzi um conteúdo em 5 minutos, não. Esse material aqui ele é fruto de bastante estudo, ele é fruto de diálogo com outros contadores, outros advogados. Então não é um negócio feito aqui de qualquer jeito, tá bom? Se isso valer o seu like, então me ajuda aí a dar um like no vídeo desde já, beleza? Então, começando aqui pela frase, a primeira frase que eu coloquei é uma frase impactante, mas é para te trazer atenção sobre o tema, tá? Que vai dizer o seguinte: infoprodutor que está pagando 2,28% de impostos vai quebrar quando a Receita Federal cobrar. Eu tô afirmando, tá, gente? Quem estiver fazendo isso aqui errado vai quebrar. Vai quebrar porque quando a Receita Federal cobra, ela vai cobrar com multa, com juros, dependendo da forma que ela vai enquadrar essa falta, essa redução tributária, isso aí ganha valores exponenciais, tá? Então, dito isso, vamos lá. Qual que é o pilar dessa estratégia? Qual que é o coração dela? Para a gente contextualizar. Você vai colocar a empresa no lucro presumido e vai classificar todas as receitas da empresa como venda de e-book ou audiobook, ou uma novidade aí, né, algo que o pessoal está criando, uma terminologia chamada videobook. Pois é, eu não sei muito bem da onde o pessoal tirou isso, qual o embasamento jurídico para classificar uma videoaula como videobook. Na minha cabeça é ilógico, acredito que na cabeça do fiscal também seja, mas enfim, tem gente aí trabalhando essa tese, trabalhando essa matéria, e eu não vou ficar aqui dizendo que está certo ou que está errado. Se tiver respaldo jurídico, se assumir o risco, seja feliz, tá? Eu não concordo com isso. Mas vamos lá. Essa estratégia ela passa por tirar praticamente todos os tributos da empresa com base nos benefícios fiscais do livro, tá? O coração dela é o e-book. Então, como é um e-book, é um livro, ele pega todos os benefícios do livro. E aí você tira todos os tributos do livro, com exceção do imposto de renda e da contribuição social, que somando os dois vai bater os 2,28%. Mas será que é tão fácil assim? É eu classificar minha receita como e-book e seguir viagem? Vamos ver aqui mais para frente. Primeira informação importante aqui é que todo livro ele tem imunidade constitucional, tá? Todo livro é imune de impostos. Imune de impostos. Não é imune de contribuição. Então, quando a gente fala de impostos, a gente não está falando de tudo, tá? A gente está falando de um segmento. Então, tem aqui dentro ICMS, tem aqui dentro IPI, tem aqui dentro ISS, mas não tem aqui dentro o PIS e a COFINS. Aqui é que está o circo da história, tá?
PIS e COFINS é o palco da discussão jurídica tributária de todo esse assunto dos 2,28%. Uma informação importante é que o Supremo Tribunal Federal ele já estendeu o entendimento de que o e-book ele é um livro para fins de imunidade constitucional. Então você pode retirar esses três que eu falei, né, SMS, PI, SS, você pode retirar sem medo de ser feliz, você tem bastante segurança para isso, tá? Agora PIS e COFINS não. Mas tem lei que fala de PIS e COFINS sobre livro, e é aqui que o negócio já começa a ficar um pouquinho mais confuso. Vamos lá, vamos seguindo. Você tem a Lei 10.865 de 2004, onde no seu artigo 28 vai dizer o seguinte: o PIS e COFINS tem alíquota zero na venda de livro. Só que ele não para aí. Ele fala na venda de livro, abre aspas, tá? Eu vou ler a legislação. Conforme definido no artigo 2º da Lei 10.753 de 2003. Então não é qualquer livro, é o livro conforme uma outra lei define. E agora, como que a gente vai interpretar a questão da legislação aqui? Toda vez que ela apontar para uma outra legislação, para uma outra lei, a gente tem que ir lá e tem que ler essa outra lei para saber o que ela está falando. Eu já fiz isso aqui nesse material para você. O que a Lei 10.753 equipara aos livros? O que é livro para essa lei? Aí eu separei aqui os dois principais incisos que vão tratar do e-book, tá? Primeiro, o inciso 7, que é o inciso que a Receita Federal ela vai usar para não permitir que você retire o PIS e COFINS desse jogo. Inciso 7 vai dizer o seguinte: livros e meio digital é livro. A lei vai dizer, ou seja, bem específico para e-book, né? Livros e meio digital é livro. Só que ele continua. Contanto que seja, abre aspas, para uso exclusivo de pessoas com deficiência visual, fecha aspas. Então não é qualquer livro, não é qualquer e-book, é um e-book destinado para deficientes visuais. Se o seu e-book não for exclusivamente destinado a deficientes visuais, você não pode tirar o PIS e COFINS da sua tributação, logo sua tributação vai superar os 5%. O outro inciso, aqui tem algumas brechas interessantes para a gente verificar. O inciso 6, ou sexto, não lembro como é que fala agora. Ele vai dizer o seguinte: textos derivados de livro originais produzidos por editores mediante contrato de edição celebrado com o autor, com a utilização de qualquer suporte. Deixa eu traduzir tudo isso aqui para você. Se o seu e-book ele estiver debaixo de um contrato com uma editora, aí você consegue tirar o PIS e COFINS da tua tributação. A pergunta é muito simples agora para ser feita. O e-book que eu estou vendendo, ele está debaixo de um contrato com uma editora? Sim. Então beleza. Não. Então não beleza. A própria lei ela vai dar aqui alguns requisitos desse contrato com a editora, o que precisa ter, tá? Então ele vai falar aqui sobre um registro internacional, que a gente conhece hoje como ISBN, tá no artigo 6º, tá? Se você nunca ouviu falar em ISBN, ele é esse código de barra que tá nessa imagem, mas eu separei um livro aqui, eu tô aqui com o livro, aqui, pronto. Você vai ver aqui que tem um códigozinho de barras, tá vendo aqui, pronto. Tem um códigozinho de barras no livro. Todo livro vai ter esse código de barras. Esse código de barras é o ISBN. Para você não pagar PIS e COFINS, tem que ter ISBN. Estou falando na venda no Brasil, tá, gente? Deixa eu voltar pro slide aqui. Então, tem que ter o registro no ISBN. Esse ISBN ele tem que aparecer na capa ou no verso. Normalmente os livros colocam no verso da capa, né? E além disso, esse contrato com a editora, ele tem que ser cadastrado na Fundação Biblioteca Nacional. Tudo isso que eu estou passando para vocês está no artigo 6 e no artigo 11, ou artigo 6º, eu sempre me perco nisso aí. Nesses dois artigos da lei anterior, essa lei aqui, 10.753, tá? Então o artigo 6º e o artigo 11, ou 11º, quem é advogado aí me ajuda a entender isso melhor, tá? Esses dois artigos, eles vão
está tratando sobre esses requisitos para você não pagar o PIS e COFINS. Essa é uma matéria difícil porque é uma lei lá de 2003, né? Deixa eu até confirmar aqui se é isso mesmo, 2003 a lei do livro. De lá para cá, muita coisa já mudou, já se passaram mais de 20 anos. E aí tem muita gente argumentando o seguinte, poxa, mas a Receita ela tem que se adequar ao que diz o livro. O livro hoje é um e-book, a maioria dos livros são vendidos em meios digitais, enfim. Existem muitos argumentos acerca da antiguidade, se é que eu posso usar esse termo, da lei. Mas isso não é um argumento sólido não, tá, gente? A Receita Federal já foi consultada. Lá em 2017, tem uma solução de consulta aqui, 393, onde um contribuinte perguntou para a Receita, posso tirar o PIS e COFINS do meu e-book? E a resposta dela foi muito direta e reta. Ela vai falar, olha, não se aplica a redução, a alíquota zero do PIS e COFINS. Isso aí tu pode dar um Google que tu vai achar, tá? Não se aplica a alíquota zero de PIS e COFINS na venda de livros em meio digital. Ela está falando do e-book, exceto quando destinado para uso exclusivo de pessoas com deficiência visual. Aí um outro argumento é, mas o próprio Supremo Tribunal ele equiparou os e-books aos livros para fins de imunidade. Abre aspas para a Receita Federal aqui. Ela mesma vai dizer que não se aplica o entendimento do Supremo porque o entendimento do Supremo ele não especifica o PIS e a COFINS. E aqui muito advogado faz a festa, porque ele entra com mandato de segurança, às vezes consegue, às vezes não consegue, porque ele está vendo uma brecha e ele quer brigar contra a Receita Federal de uma forma judicial. Ok, isso é uma estratégia, eu não vou discutir aqui se é boa, se é ruim, isso cabe a um advogado, não cabe a um contador, mas o fato é, você simplesmente reduzir a tributação sem entrar em confronto direto com a Receita Federal, não existe, tá? Isso aqui não existe. A própria Receita já disse que ela não vai aceitar isso, ela não entende dessa forma. E aí, em 2019, fizeram uma nova consulta sobre esse mesmo tema e a resposta dela foi a mesma. Então, sim, você não tem um argumento só, você tem aqui pelo menos dois, onde a Receita vai te dizer que ela não concorda com essa redução tributária de 2,28%. Quer pagar 2,28%? Pensa na possibilidade de uma assessoria de advogado para você entrar com mandato de segurança, fazer os recolhimentos em depósito judicial, ter bastante segurança ali. Não é de qualquer jeito. Se fizer de qualquer jeito, você vai quebrar. E quando eu vendo para fora do país? Porque a lei ela é muito específica em relação à venda no mercado interno e para fora do país. Então, assim, de uma forma bem didática, pensa o seguinte: toda vez que você importa, isso para o governo é ruim. Então, o que ele faz? Na importação, ele vai taxar, ele vai aumentar a carga tributária na importação. E o contrário também é válido. Na exportação, ele vai reduzir a carga tributária para te incentivar a exportar, porque a exportação para o governo é positiva. E aí você tem aqui a Lei 10.833, de 2003, onde ela vai ser bem direta, gente. A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes de exportação de mercadoria. Se você entende que o e-book é uma mercadoria, tá fora, não precisa pagar. Se você entende que é uma prestação de serviço, aqui o inciso 2 vai falar. Então, assim, na exportação, você vai chegar aos 2,28% com muita segurança. Agora, no mercado interno, não. No mercado interno, ou você contrata uma assessoria jurídica de advogados para entrar judicialmente contra a Receita Federal, ou você vai fazer um contrato com uma editora, ter o ISBN, registrar na Biblioteca Nacional, ou seja, vai cercar toda a sua parte ali da venda do e-book, e isso é para cada e-book. Se você vende vários tipos de e-book, tem que fazer um contrato para cada e-book, é o trabalho que isso vai dar, enfim. Mas é uma estratégia, tá? Ou você não coloca o PIS e COFINS para fora desse jogo, paga o PIS e COFINS, tá bom, gente? Espero que esse vídeo aqui tenha trazido luz sobre o tema, tenha te ajudado a entender melhor sobre isso. Assim, de uma forma bem resumida, gente, toma muito cuidado para você não pagar os 2,28% sem o contrato de edição, sem o mandato judicial,
Toma muito cuidado, não faz a coisa de qualquer jeito, porque um argumento que eu escuto bastante aqui é: Diego, o meu vizinho aqui já faz isso há maior tempão e nunca deu problema. Toda vez que eu escuto isso, eu pergunto: há quanto tempo ele está fazendo? Aí a pessoa me fala: não, já faz há maior tempão, já está fazendo há 6 meses. Porra, gente, não existe isso. Já está fazendo há um ano. Gente, isso não é nada para a Receita Federal. A Receita Federal ela tem 5 anos para fiscalizar a sua empresa. Então ela não vai olhar para 2025 agora. Esse ano mesmo, final de 2025, que eu estou gravando esse vídeo, um cliente meu recebeu um auto de infração de algo que ele tinha feito errado em 2021. Pois é, 2021. Ele nem lembra o que almoçou ontem, mas tinha que lembrar o que ele tinha feito de errado em 2021. Então toma um certo cuidado acerca desse, já faça há mó tempão e nunca deu problema, porque isso é muito arriscado. Eu vou te pedir com toda a gentileza, se você puder, deixa o like nesse vídeo. Se você é um player aí, se é um infoprodutor, tá pagando os 2,28, tem dúvida de tudo isso que foi falado, encaminha esse vídeo para o seu contador, para você pegar as orientações com o seu contador, e vamos deixar o campo dos comentários aqui para a gente enriquecer esse debate, tá bom? Um grande abraço e obrigado por ficar aqui até o final comigo.